Eu sou moradora do Rio de Janeiro, no município de Duque de Caxias, né? E muito me entristece ver hoje o nosso país, né, e os nossos governantes, a maioria de joelhos dobrado para esse novo desgoverno que está acontecendo no nosso país. Infelizmente, cada dia que passa, eu vejo mais que nós estamos com os pés e mãos atados. Por quê? Não vai adiantar nós irmos para as ruas se quem pode fazer alguma coisa está todo mundo aí, a maioria com o rabo preso e ajoelhado para o STF, ajoelhado para esse desgoverno. Então, cada dia que passa, eu estou com menos esperança da gente ver e nos tornarmos uma democracia, né? Porque a gente hoje já, o comunismo já está implantado e a maioria das pessoas não está vendo isso. E eu estou muito triste por ver você e outros jornalistas tendo que estar exilado em pleno século XXI. O que nós poderíamos hoje estar fazendo para poder a gente retomar a nossa democracia, na sua opinião? Vou tentar responder de uma maneira curta, né? Porque a gente fala desse assunto várias vezes aqui no nosso programa, né? E em diferentes perspectivas. Eu vou fazer em forma de perguntas e respostas. Eu acho que você mesmo vai conseguir trazer uma resposta plausível. Você acha que um grupo político, seja ele de direita, de esquerda, seja ele tirano ou não, ele consegue impor a sua vontade sem um mínimo de apoio popular? Claro que não, mas hoje a gente está com medo, né? Foi Não, calma, imposta a política do calma. medo. Uma pergunta de cada vez, calma lá. Uma pergunta de cada vez. Você entende que é impossível, mesmo para um tirano, manter-se no poder se a maioria, por exemplo, esmagadora da população entende que o que ele está fazendo? Sim, claro. Beleza. A segunda pergunta é: já aconteceu de tiranos perderem o poder por causa de insatisfação popular na história da humanidade? Não, isso já ocorreu. Então, dito isso, se nós queremos enfraquecer a estratégia e a ação dos comunistas no Brasil, seja no STF, seja no Congresso Nacional, seja no Poder Executivo, isso não passa pelo STF, pelo Poder Executivo e nem pelo Poder Legislativo. Isso passa pelo convencimento das pessoas. Sim, mas eu penso que nos faltam lideranças, né? Não Se tenha dúvida. levantem lideranças. Faltam muitas lideranças. Eu concordo com você com relação a isso. Eu acho que é uma dependência em relação ao Bolsonaro. Tem gente que não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu acho que o Bolsonaro chegou no ponto de clorofila, sabe? Quando você começa a perder a cor ali. O Bolsonaro já se desgastou o mais que podia. Eu acho que ele perdeu a oportunidade, deixou passar do ponto. Eu não tenho. Eu sendo bem sincero, eu não tenho um juízo sobre isso. Porque se você tem uma traição da qual você não esperava, de um grupo que você não esperava, eu não sei se tem como você reverter uma traição dessa nesse nível. Mas isso é um outro assunto mais específico, uma hora a gente pode conversar com relação a isso. Eu não concordo com... Por exemplo, eu sei que você não falou isso, né? Mas eu não concordo com as pessoas que digam assim, o Bolsonaro é um frouxo e... Não, nem eu concordo, só que eu acho que ele ficou abatido. Ele se abateu. Ele ficou abatido claramente, visivelmente, a ponto de chorar em público, né? Uma coisa que um líder não pode fazer em nenhuma circunstância, mas só Deus sabe o peso que foi, o peso da traição que ele recebeu, inclusive de pessoas que, quando jovens, estavam com ele nas Forças Armadas vestindo a mesma farda. Então, assim, a gente não tem como ficar mudando o passado, né? Não adianta a gente ficar olhando para o passado, se tivesse acontecido isso. O que eu vejo como fato é que existe ainda uma massa de mentalidade socialista na sociedade que precisa urgentemente entender o que vem a ser o socialismo. E a massa, e quem está nessa massa e pode despertá-los, evita falar do socialismo e do comunismo. Foca em eleição, foca em cargo político, foca em querer falar de disputas eleitorais ou disputas políticas do momento.
e se perde no fator crucial e principal, que é você fazer com que o eleitor de Duque de Caxias, de Morro Agudo, Nova Iguaçu, de Queimados, de Mesquita, do Leblon, seja lá de onde for, esse eleitor ele precisa para ontem ter qualquer tipo de opinião política, desde que ele entenda que entre as opções políticas que ele quer defender que seja inadmissível qualquer prática e ensinamento comunista revolucionário. Enquanto isso não ficar consolidado, enraizado na cabeça das pessoas, tal qual a sociedade atual rejeita peremptoriamente ela tem que rejeitar peremptoriamente o comunismo e o socialismo. Então, assim, se alguém disser assim, não, mas o que você está dizendo é utópico, não é utópico. Chega na Polônia e tenta promover o comunismo e o nazismo para você ver o que acontece. Você vai preso na hora. Não, não só a sociedade vai aceitar. O problema todo foi os anos de lavagem cerebral, né, que foram feitos na população, e eu particularmente tento fazer um trabalhinho de formiguinha, mostrando às pessoas o que está acontecendo, porque as pessoas, principalmente as pessoas menos instruídas, não têm informação, porque a mídia aberta está de joelhos para esse pessoal. Então, é muito complicado você desfazer anos e anos de lavagem cerebral, né? Não, e o duro é o seguinte, se você tem uma água podre saindo da torneira da sua cozinha, e você já tentou trocar o cano da sua cozinha, e a água continua saindo podre, e de repente você descobre que o cano que vai para o chuveiro do quarto, da suíte, ainda continua podre, você avisa para as pessoas, pessoal, é a água de fora que está vindo podre, e as pessoas ficam tentando trocar cano dentro de casa. Você aponta, você pergunta para as pessoas, elas vão te responder que a água está vindo podre de fora. E eles, mesmo assim, eles ficam dizendo, não, mas mesmo quando vier água limpa, a gente tem que trocar aqui o cano. Eu falei assim, olha, é uma questão de sobrevivência, a gente precisa de água. A gente tem que trocar a fonte da água, que é o eleitor. O eleitor é a fonte da água. É dali que está saindo. Então, o comunista ele não pode ter palanque. Como é que as pessoas querem dizer para mim que a maioria do Brasil é conservador se 2 membros comunistas vão para um evento da Marcha para Jesus? Gente, se eu tentasse desenhar isso para uma criança polonesa, ela ia pensar que eu estava fazendo um roteiro de um filme maluco, que não tem pé nem cabeça. E o indivíduo, né, inclusive da igreja, né, e que já foi desde a época da Dilma, já era citado nos esquemas da corrupção. Então, ainda se diz ser cristão. É complicado. E as pessoas que não têm informação e que não têm nem de onde ter informação, né, e caem nesse engodo e a gente fica igual cachorro correndo atrás do rabo. Não tenha dúvida.